Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Para você é só um clique, para nós a sua inscrição é muito importante, vale muito para a gente, então curte, compartilha e se inscreva no canal. Quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que o conteúdo é bom, que o conteúdo, olha, quase que não sai, hein? Que o conteúdo é importante e que ele merece ser divulgado. E ele vai divulgar o vídeo para a gente. Então, curte, compartilha e se inscreva-se no canal, tá bom? Minha equipe hoje na mesa de comando, Fagner Arruda, produção Fátima Nunes ali tirando todas as fotos possíveis e imagináveis. Mas eu quero falar da nossa convidada de hoje. Ela é graduada em pedagogia pelo CEUB, é colega, eu também me formei no CEUB, olha só que legal. Gosto muito do CEUB. Passei muitos anos ali. Excelente. Ela é pós-graduada em psicopedagogia, tem formação em terapia sistêmica e análise corporal. Atuou no magistério por 12 anos aqui no Distrito Federal e é fundadora e diretora do IBEDS, Instituto de Educação e Direito Sistêmico. Giane Negreiro, seja bem-vinda ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. É sempre bom ter pessoas cultas e que trazem conteúdos legais pra gente. Legal. Tá bom? Ótimo. Vamos falar um pouco de Giane Negreiros. Quem é Giane Negreiros? Por ela mesma. Bom, eu sou pedagoga, psicopedagoga também, e eu me formei no CEUB, né, como você falou, e a minha formação passei 12 anos dentro de sala de aula, e dentro da psicopedagogia, eu também atendi bastante. Eu pude perceber que não adiantava muito eu cuidar daquela criança simplesmente quando ela apresentava qualquer problema ali de comportamento ou defasagem de aprendizado, qualquer investigação que a gente fosse fazer, que o olhar tinha que ser para a família ali, o sistema familiar. Quando uma criança vem para a escola, ela traz todo o sistema familiar dela para dentro daquele sistema escolar também. E aí eu comecei a perceber que eu precisava ir mais a fundo, entender ali qual meio que aquela criança vive que interfere no aprendizado, na parte comportamental e no desenvolvimento dela quando ela vira adulta, né? A gente encontra muito adulto ainda dando birra por aí, né? Sim. Isso é muito comum, a gente aprender a lidar com as nossas emoções e tudo. Então eu entendi que existe um desenvolvimento para aquela situação toda acontecer. E o meio que a gente vive, que a gente foi criado, interfere demais. A relação que nós tivemos com os nossos pais impacta diretamente na relação que a gente tem com o mundo. Então não adianta cuidar somente da criança, a gente tem que cuidar do sistema familiar. O que é a terapia sistêmica? É justamente isso, é entender o sistema familiar, o que aconteceu ali, aquela bagagem emocional, quando a gente encontra o nosso parceiro e a gente decide criar, né, constituir uma família, a lei da natureza, né, perpetuar uma espécie, né? O que acontece ali naquele sistema familiar? Quando duas pessoas se encontram, eu trago a minha bagagem de vida, né? Os meus traumas, os conflitos, os medos, tudo que aconteceu na minha infância fica registrado aqui no nosso sistema nervoso, na nossa memória. E o meu parceiro também, ou seja, a gente tem uma bagagem enorme ali. Quando nasce um filho daquele casal, aquela bagagem está ali, vamos dizer assim, pronta para moldar aquela criança, né? Uhum. E muitas vezes a gente inconsciente molda, faz ali, cria uma criança ali no meio ambiente, que a gente leva aquela criança para dor, sem saber, sem entender. Não há culpados nisso tudo, até porque isso vem de geração em geração e realmente não há culpados, mas precisamos entender o que aconteceu na nossa infância que impacta diretamente na maneira como a gente cria um filho, como a gente traz uma criança. É alguma coisa assim hereditária, que os pais receberam dos avós, os avós
Hereditariedade tem a ver com... Não é hereditariedade, mas é assim... faz parte da criação. É de passado em geração. Vou dar um exemplo assim simples para que você entenda. Muitas vezes a gente traz crenças, né? E essas crenças acabam sendo limitantes, vamos dizer assim. De geração, dos nossos avós, bisavós, vem passando. Chega na gente, a gente recebe aquilo porque a gente é só uma criança. A gente não entende ali, a parte nossa cognitiva não está falando. E às vezes uma frase que uma mãe fala para uma criança que tem um determinado traço de caráter, que tem uma tendência a ter uma dor maior, como a dor do abandono, vamos dizer assim. Uma frase que a gente fala assim, engole o choro, né? Tem muita, dependendo dali de onde você foi criado, aquela mãe fala muito isso, engole o choro e tal, e não sei o quê. Aquela criança recebe uma sensação, mesmo que não tenha a ver com a intenção da mãe, que nenhuma mãe faz isso com uma intencionalidade ruim, né? Mas aquela criança tem uma sensação assim, poxa, eu não posso botar minhas emoções para fora, eu tenho que engolir minhas emoções. Então, muitas vezes você cresce adulto ali e você não consegue colocar seus sentimentos para fora, você não consegue nem explicar, nem nomear o que você está sentindo. E da onde que vem isso? Muitas vezes a gente fica travado na vida e é com relação a tudo. Eu digo muito assim, até o dinheiro, né? A gente tem aquele, ou você ganha e perde, ou você está sempre perdendo, ou você não sabe economizar. Da onde que vem isso? Por que uns conseguem, outros não? Então, tem toda essa história ali dentro, né, que você consegue identificar claramente na terapia sistêmica. Da onde que vem essas travas emocionais? O que eu ainda não entendi por exemplo, existe um ambiente familiar que ele é o seio da família, né? Aí lá tem o pai, a mãe, lá. E essa criança, ela de alguma forma ela é educada ou ela vive naquele ambiente, né? Porque às vezes em alguns lares a gente não pode dizer que as crianças são educadas, elas vivem nos lares. Sobrevivem, né? Sobrevivem ali. Os costumes são aqueles costumes que elas recebem daquele ambiente que ela vive. E é como que a terapeuta, né, essa terapeuta sistêmica pode entrar ali e mudar aquela realidade e melhorar e dar uma esperança para aquela criança ter uma vida melhor. Sim. Muitas vezes a gente percebe assim, aqueles pais que super protegem, né, demais. A gente vai para polaridades. Eu digo que é muito assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive dos meus pais, né? Isso é polaridade, isso não é equilíbrio. Então, ou eu fui negligenciada de alguma maneira ali pelos nossos pais, ou houve uma superproteção. E aí você vai fazer o oposto com o seu filho, né? Isso é normal. A terapia sistêmica entra onde? Eu vou entender ali onde que está a inversão de papéis. Todos nós somos feitos de paterno, energia masculina, e energia feminina, que é o materno. O materno é cuidado e proteção. E o paterno é aquele que dá direcionamento e foco na vida de uma criança. Inclusive, aqui eu vou fazer a ligação, o link que onde eu uso toda essa sistêmica dentro de sala de aula. Eu atendi muitas crianças com diagnóstico de TDAH. TDAH são crianças assim que não conseguem focar ali, né? Tem um déficit de atenção e tudo. Você vai estudar a sistema, né? O sistema familiar dessa criança geralmente tem ausência de paterno. É incrível. Por quê? O paterno é quem dá direcionamento e foco. A mãe é aquela que cuida, que protege a criança, que dá segurança. Então, muitas coisas vêm aqui da mãe, a autoestima sua. Ela vem do que você recebeu da sua mãe. Segurança e tudo. Vamos dizer assim, eu vejo muito adolescente, eu atendo adolescente também. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei se quero o curso tal. Pode olhar o sistema familiar dele, que ali está faltando a ausência de paterno. O paterno é sempre ligado com direcionamento e foco na vida de uma pessoa.
Vamos lá, eu vou usar aqui. O paterno é energia para fora. É aquele que diz assim, vai. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui que você vai entender rápido. Sabe quando a criança está andando de bicicleta, ele aprendendo a andar de bicicleta? Se a mãe for ensinar a criança a andar de bicicleta, ela pega aqui no banco, pede para a criança assumir, né? Pega aqui no guidão e fica, vai. A mãe não solta, ela tem medo de soltar. O que é isso? Cuidado e proteção. Agora um pai ensinando uma criança a andar de bicicleta. Monta aí, meu filho. Vai! É isso. O pai é aquele que fala na vida assim, se arrisca na vida, confia em você, eu confio em você. Eu te dou direcionamento e foco. A mãe é aquela que protege, cuida. Isso é da natureza. Vai, mas não vai tanto. Não é que ela não diga que não vai, mas ela, muitas vezes, o cuidado em excesso faz com que você fique ali travado, entende? E é por isso que eu também tenho até um e-book que ensina muito você dar autonomia para essa criança. Qual a fase que ela está, o que aquela criança está pronta e motivada para fazer em todas as fases da vida, né? Muitas vezes a gente atropela. Essa experiência com bicicleta, ela é uma experiência... A minha filha, eu tenho uma filha, quando ela era menor, quando ela queria me fazer raiva, né? Queria me magoar, ela falava assim, não foi você que me ensinou a andar de bicicleta, foi o Fagner, né? E por quê? O que acontecia? Eu fazia isso, eu soltava a bicicleta, aí ele vinha, né? Pegava a bicicleta, ele tinha mais cuidado porque eles eram crianças ali, mais ou menos da mesma idade perto ali, 1 ano, 2 anos, né? Então ele tinha esse cuidado, eu soltava ela, aí eu falava, não, foi eu que te ensinei a andar de bicicleta. Ela falou, não foi. Aí quando ela estava tranquila, hoje ela já é adulta, né? Mas quando ela estava tranquila, ela falava, foi você que me ensinou. Quando ela queria me fazer raiva, não foi você que me ensinou. Ela usava isso, né? Para te atingir. Exatamente. Então, esse é o trabalho da sistêmica, é o estudo realmente da família ali, do sistema familiar. O que aconteceu com você na sua história de vida, na sua infância, que trouxe você, que fez você chegar emocionalmente, tendo determinados comportamentos que muitas vezes a gente não entende na vida adulta. O que aconteceu lá atrás? E aí que a análise corporal entra onde? Entra na mielinização. Como que foram formadas 5 dores básicas do ser humano, né? Como que elas foram formadas? É da gestação até por volta dos 5 anos e meio. E é legal que quando você entende ali, e essa dor e tudo isso, o nosso sistema nervoso é tão incrível que você desenvolve uma habilidade para sobreviver àquela dor. É como se fosse assim, aqui, ó, é um mundo de ilusão, né? Eu tenho que passar por essa dor. A criança, gente, ela aprende, ela percebe tudo que você imaginar. Então, as sensações dela que ficam registradas, muitas vezes não tem a ver com a intenção da mãe e do pai, mas sim a sensação que a criança registra. E se você conhece o modo daquela criança funcionar, qual a dor ali que está mais presente, você consegue criar um ambiente saudável. Não para que a gente... gente, eu vou dizer uma coisa para você, traumatizar filho a gente vai sempre, não tem jeito. Agora, o que é interessante? O autoconhecimento, você entender o que está acontecendo e o que eu faço com essa informação para que a gente resolva aquele trauma, aquela situação ali, naquele momento. Essa geração que tem hoje, muita gente fala que é a geração floco de neve, é uma geração mais frágil? Quem criou a geração que está hoje? Os pais de ontem. Ok. Então, será que é a geração de hoje ou o que aconteceu com os seus pais que influencia e impacta na geração de hoje? Mas assim, eu concordo em partes. Porque nós somos produtos do meio, certo? Então, não são só os pais. Tem a política, sim, tem as aberturas, tem o cinema, tem as artes e toda uma sociedade que evolui, né? Essa sociedade pode ir por um caminho ou pode ir por outro. Se você pegar, por exemplo, a sociedade russa, às vezes lá ainda existem uma forma de criar mais antiga e talvez essa geração floco de neves, ela não exista lá. Sim. Mas aqui vai existir, né? Sim. Quais são
é sempre o pai e a mãe que são os influenciadores diretos e responsáveis por essa geração? É forte dizer isso, porque é como eu digo, aqui não há culpados. A gente não procura culpados, até porque não é pai e mãe. O pai e mãe, eles tanto receberam o melhor que os pais deles deram para eles, como nós também demos o melhor para os nossos filhos. Não tem a ver com a intenção, mas sim com a sensação que a criança registra. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, eu vou explicar como é que são feitas como é que são formadas, né, as 5 dores, né? Da onde elas vêm e o que isso influencia. Quer falar primeiro dos personagens? Pode ser que eu vou até mostrando aqui, tá, se você quiser. Tu consegue focar aí? Aqui, Fagner, eu vou colocar perto do meu rosto. Esse é quem? Esse daí é o primeiro, esse é o personagem do meu livrinho, é o Everardo, né? Por quê? Eu usei o nome. O livrinho. Olha, ela pode tirar da capinha. Veio muito, eu vou mostrar porque ficou muito charmoso isso aqui, ficou uma gracinha o presente que ela trouxe pra gente aqui no Despluga. Isso são situações Esse é o livro dela. Escola. Cada um é do jeitinho que precisa ser, né? Quem lê assim pode pensar o título. Quando eu li o título a primeira vez, eu imaginei que fosse uma coisa, mas depois eu olhei e vi que é uma mensagem muito legal, viu? Então recomendo aqui, tá? Cada um é do jeitinho que precisa ser. Da Cynthia Arnett. A Cynthia Arnott é a outra avó do meu neto. Ela também é pedagoga, a gente escreveu o livrinho juntas, porque ela também conhece bastante sobre esse conhecimento. Ela também levou para a sala de aula, temos projetos juntos. A gente trabalha com inclusão social demais. Inclusive, eu até falei para você a história. Eu ajudei uma criança Down. Ela tem 7 anos. Ele é um menino Down. Em 4 meses, ele já estava bem alfabetizado e atividades dele, fazendo tudo isso. E no meio de uma pandemia, que foi bem interessante. O que acontece? Eu vou falar sobre o exemplo dessa criança com síndrome de Down. O Down, geralmente, ele tem o traço de caráter oral, que é esse segundo bonequinho aí, mostra aí, é esse daí. Isso. O que é? É o corpo mais assim, arredondado. O formato do corpo dele é mais arredondado. O que quer dizer? Qual é a dor dele? Essa dor foi registrada ali logo depois que ele nasce. E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Como é que é o nome dela? Ela é a Ofélia. Ofélia é o ódio oral. Por quê? A mielinização já estava aqui, onde o sistema nervoso, onde tinha mais controle. O que acontece? Aquela criança está ali com a etiquetinha machucando, ela não sabe falar, e a única maneira dela se comunicar é pela boca. Então ela chora, ela ri, tudo é pela boca. Aquela criança começa a chorar e a mãe, não sabendo o que fazer, o que a mamãe faz? A mãe bota chupeta, bota mamadeira, bota peito na boca daquela criança. Ou seja, tudo era tentado resolver pela boca. E aí o que acontece? Aquela criança fala assim, tem a sensação, e é aqui onde eu registro bastante, é a sensação da criança, não tem a ver com a intenção de mãe e pai. A criança registra assim, poxa, eu estou aqui, está todo mundo aqui fazendo alguma coisa, né? Olhando, fazendo aquilo, mas não estão resolvendo meu problema. É como ela se sentisse sozinha. E aí é a dor do abandono. Ela fala assim, sabe quantas vezes você é adulto, você está cercado de pessoas e sente aquele, assim, poxa, eu me sinto sozinha, é como se fosse abandonada. Essa dor é registrada justamente aqui, a parte oral, é a oralidade da criança, quando tudo era resolvido pela boca. Essa pessoa, se ela vive num ambiente onde ela sente várias vezes isso, que isso é uma tendência dentro desse sistema familiar, o que acontece? Na vida adulta, ela também vai levar esse vazio emocional para a vida adulta e ela vai tentar preencher esse vazio emocional como? Com comida. Então, aquelas pessoas, sabe? Eu tô comendo porque eu tô ansiosa. Na verdade, não é. Você está tentando preencher um vazio emocional seu que você trouxe lá da infância. Entende? E aí é o oral do excesso, que a gente chama. Eu, por exemplo, eu sou o oral da falta. O que é isso? Vamos lá, eu vou dar o último exemplo aqui, bem rapidinho, sobre o oral. O oral da falta, sabe aquela criança que teve que chorar muito para alguém suprir a necessidade dela? Geralmente aquelas mães falam assim, não, deixa ela chorando aí no berço que uma hora ela cala.
Eu não sabia dizer o que estava acontecendo, então eu só chorava. E aí eu tinha que chorar muito. Então meu corpo tem um formato arredondado, mas eu sou magrinha. Eu sou o oral da falta, quer dizer assim, pelo incrível que pareça, quando você está ansioso, você come demais, é o oral do excesso. Quando eu estou ansiosa, eu não como. Eu faço questão de não comer. É como se eu fizesse questão de que aquela falta tá aqui doendo e ela persistisse aqui, então eu não vou comer. É diferente do oral do excesso. É o gordinho, mas é o cheinho, né? Os meninos com síndrome de Down, eles comem muito? Não é pela comida, é pelo formato do corpo. Não tem a ver, assim, a comida, é o formato do corpo. É o que foi registrado aí. Pelo menos essa criança que eu trabalhei. Quando eu percebi isso, eu falei assim, bom, se ele tem... É uma criança que sente muito. Quem tem esse traço de caráter, ele sente demais, assim, tudo é muito chato. Sabe aquela criança que vem dar um arranhãozinho no parquinho e ele vem com a boca desse tamanho, chorando, dramático. Aí a mãe fala assim, gente, pelo amor de Deus, para de chorar. É só um arranhão. Só um arranhão. Não é, ele tá sentindo muito, aquilo é muito doido para ele, não é? Então o oral, ele sente muito. Como é que ele aprende? Ele aprende pelos 5 sentidos. Então, assim, a forma como eu encontrei. Qual desses aqui é o oral? Oral só a Ofélia, né? É a Ofélia, ela é redondinha. Esse é o oral do excesso e tem o oral da falta. É o corpo mais arredondadinho. Tá. Você, por exemplo, tem um pouquinho da oralidade também. Tenho? Tem. Qual do excesso ou da... Ó, dá um sorriso aí. Olha aqui, ó, como ele é fofinho aqui. Mas é fofinho, assim, sabe? Você é uma pessoa que ela desenvolve a habilidade da comunicação, ele é simpático, sabe? Você pode ver que toda pessoa cheinha é simpática. Por quê? Porque dá vontade de você ficar perto. Então ela desenvolve essa habilidade justamente para que ele tenha pessoas sempre perto dele, que ele seja legal, ele seja comunicativo, ele seja assim agradável, para que você fale assim, eu gosto de ficar perto de você, e aí ele não se sente sozinho. Olha que louco. É verdade. Legal, né? Eu sou apaixonada. Vamos falar de mais personagens? Vamos. Você falou dos 5, né? Essa é a segunda dor. A primeira dor, gente, acontece na gestação. Quando a criança está ali, também não tem a ver com a intenção da mãe, mas a sensação da criança. A mãe está passando qualquer coisa ali fora, às vezes tem um boleto para pagar e não consegue ali o dinheiro, ou mesmo no relacionamento, no casamento, qualquer coisa que ela esteja passando ali, aquela criança está ali dentro da barriga, ela não sabe nada, ela está se movimentando, mas de repente aquele útero fica frio e rígido. O que acontece? Aquela criança para e ela pensa assim, a sensação que ela recebe, nossa, estava tudo bem, de repente aqui está frio, foi alguma coisa que eu fiz e tal. Ela registra a dor da rejeição. Ela se sente rejeitada nesse momento. E é tão incrível que a habilidade que ela desenvolve, como a energia está toda na cabeça dela, ela desenvolve a criatividade. Então, esse primeiro aí, esse primeiro bonequinho, são aquelas pessoas, sabe aquela pessoa magra de ruim? Que come, aqui, ó, os ossinhos são pra fora, bem magrinho, ele tem o olho mais esbugalhado pra fora, tipo assim, sabe, quem tá assustado? É tipo assim, não olha pra mim, não, ela não gosta de contato físico, diferente do oral. O oral quer que você fique apertando, aquelas pessoas carentes, né? Ai, meu braço, não sei o quê. E o Everardo, ele não quer, é a dor que dá rejeição, né? Ele não gosta que fique pegando nele, ele não gosta de contato físico. E aqui eu digo que o meio ambiente, sabe aquelas mães que muitas vezes obriga a criança a dar o beijo da tia na hora de ir embora? Vai lá dar o beijo na tia, aquela criança não quer ir, ela não gosta disso. E tá tudo bem, é o jeito dela funcionar. E a gente fica forçando a barra num contato físico. Vai lá dar um beijo. E ele não quer. Se der só um tchau, serve, tá ótimo. É claro que você não vai deixar seu filho ser um ogro, né? Mas é por aí que a gente foi. A terceira dor é aquela quando aquela criança já está ali naquela fase de fazer gracinha, né? Então chega uma visita lá e aí fala assim, o pai ou a mãe fala assim, faz um besourinho pro titio ver, bate palminha, né? Aquela criança tem hora que quer, tem hora que não quer. E aí quando ela não quer, basta o pai e a mãe fazer assim. Essa aqui? Não, é esse aí.
É o Presley. Presley, Elvis Presley. Esse é o Presley. Ele Presley Elvis. Exatamente. Aí eu vi, tá vendo? Criativos nomes, né? E aí, o que acontece? A mielinização já está aqui, ó, o controle do sistema nervoso, ele está aqui. E aí, o que ele desenvolve essa habilidade? Não, primeiro, a criança, basta a mãe falar assim que, olha, ela não quer fazer. Ela olha para a cara da mãe, ela percebe assim, ela não gostou, né? Assim, então, é aquela sensação que ela registra. Poxa, se eu faço o que minha mãe e meu pai querem, eles me dão atenção, né? Me dão amor e carinho. Se eu não faço, nada disso acontece. Então ela se sente usada, manipulada. É a terceira dor nossa que é registrada. Qual a habilidade que a gente desenvolve? Da liderança. É aquele líder, ele sabe comandar. Por quê? Porque o sistema nervoso já estava mais aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então, ele sabe comandar, ele sabe dizer... pode ver que ele até para com as pernas. Aquela criança que fala assim, a dona da brincadeira, a dona da bola. Uhum. Então, é essa dor aí. E como é que é esse adulto? As coisas têm que ser muito claras para ele. Ele é muito justo, gosta de justiça, assim, não, eu quero que seja assim, preto no branco. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala, ele mostra as intenções e tal, é a habilidade que ele desenvolve da liderança. Mas não tente me enganar, me usar. Exatamente, você mexe com a dor dele. Aí, meu amigo, aí ele vai... Qual deles é aqui? É esse aqui, né? É esse aí, Tá, faltam 2. Esse é a quarta dor que acontece quando a criança está ali no desfraude. O desfraude. Como é que é o nome dele? Esse aí é o Marrone. É o Marrone, não é o do Bruno. Eu usei os nomes porque os nomes científicos não dava para usar com a criança, né? Mas aí veio da base científica, respeitando todo. E o Marrone é o seguinte, ele tem o corpo todo quadradinho. Ele pode ver que ele tem o corpo... Ele é desconfiado, é? Não, ele é assim, muito detalhista, planejador. O meu marido tem esse traço de caráter. Ele é muito engraçado, que eu falo assim para ele, a gente vai no médico, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. A gente vai no médico, o médico fala assim, Jane, olha, você tem que tomar 3 copos d'água por dia. E aí eu falo, beleza, ok, já entendi, vou embora. O meu marido senta lá e fica assim, quantos ml? De manhã, de tarde ou de noite? A água é gelada ou ela é quente? É o copo assim, eu não sei. Sabe aquela pessoa detalhista, planejadora, que não dá um passo sem ter certeza do que vai fazer, do que vai acontecer? Por que isso? Porque na época do desfraude, a mãe coloca ali, vamos tirar a fralda, né? E aí ela tá andando, tá conversando, fala assim, olha, quando você quiser ir ao banheiro, pede pra mamãe. Aí ela bota a calcinha ou a cuequinha ali naquela criança. Aquela criança sabe falar, ela sabe pedir, só que dentro ela não tem o controle ainda do esfíncter. E o que acontece? Ela faz o xixi, aí olha pra mãe. Pode perceber que quando ela faz xixi, ela faz assim, ó, ela tranca, né, aqui assim, tipo assim, ui, fiz M, né? Então, como é que ela se sente? Basta a mãe falar assim, meu amor, mamãe não já falou que era para você e pedir, chamar para ir ao banheiro? Aquela criança tem a sensação, ela se sente humilhada nesse momento. Então, é a nossa quarta dor, é a humilhação. Qual é a habilidade que a gente desenvolve? Justamente a de ser planejadora, a de ser detalhista. Por quê? Porque eu preciso saber qual o próximo passo para não dar M. E eu me senti humilhada. Então, entendeu? E aí, o que é mais legal ainda, porque... aquela criança, inclusive, ela é um pouquinho mais lenta. Eu tenho um filho, assim, o meu filho mais velho tem esse traço de caráter, e eu lembro que eu cansei eu não tinha esse conhecimento, eu levava ele muito para dor quando eu falava assim, vamos, eu apressada, né, a gente querendo saber do dia a dia, e ele olhava para mim, aí que ele ia devagar mesmo. E eu falava assim, ai, que criança maravilhosa. Mas a verdade é porque ele é mais lento mesmo. Ele precisa ter segurança para dar o próximo passo, para ele não se sentir humilhado. Ele não gosta de exposição, ele não exponha nunca ele. Sabe, gente, tem adultos assim que... se você chamar atenção na frente... não é legal chamar atenção de ninguém na frente de ninguém, né? Claro, óbvio. Mas tem umas pessoas que elas sentem mais ainda, né? Você leva ali, às vezes a gente adulto pega um chefe ali, aqueles chefes terroristas que gritam na frente. Se ele tiver essa dor, a criança fica mais acentuada ainda, né? E a última é quando a gente já chega ali... Como é que é o nome dela? A Rihanna.
Rihanna? Rihanna, esse daí é o meu traço de caráter. Quase que faltou só o guarda-chuva aqui. Ela Umbrella. Tá vendo aqui a mãozinha na cintura? Assim, o formato do corpo dela é mais harmônico. E essa dor é formada quando a criança começa a perceber que o mundo é feito em pares. Papai tem mamãe, titia tem titio, vovó tem vovô e eu não tenho ninguém. Então a menina, o que ela faz? Ela vai ser a princesinha do papai. Ah, já sei, mas eu tenho papai. O menino vai fazer o quê? Eu sou o príncipe da mamãe, eu vou ser o príncipe da minha mãe, claro, né? É meu par. Só que papai diz que eu sou a princesinha da mamãe, mas chega de noite, me dá um beijinho e vai dormir com a mamãe. E aí, o que ela sente? Ela se sente trocada, traída, excluída. Isso é a sensação da criança, gente. É o que ela registra. Então, são, assim, geralmente, adultos ciumentos, controladores. Por quê? Porque tá sempre buscando a perfeição. Eu vou ser perfeita em tudo que eu faço. É competitivo, porque se eu sou a princesinha do papai, eu vou competir com a minha mãe. Ela é a última das são dores. As 5 dores, é dela a última, por volta dos 5 anos e meio, 6 anos e meio ali. Então, eu juntei toda essa formação, tanto da sistêmica quanto da análise corporal, e levei para dentro das escolas. Eu dou assessoria hoje em escola, que é o projeto também que eu levei para uma escola em Lisboa de 2.500 alunos. Se todos os pais e professores tivessem esse conhecimento, seria ótimo, né? Exatamente. Exato, seria excelente, excelente. Faço atendimentos terapêuticos e foi por isso que eu criei o IBEDS. O IBEDS é um instituto que toda essa formação você consegue aplicar em várias áreas da sua vida, né? Temos o direito sistêmico também, que muitas vezes é aqueles casais ali que estão eternamente no conflito, né? Ex-mulher, ex-marido. A gente levou isso também. Eu costumo dizer dentro do direito sistêmico que o conflito une e a solução separa. E muitas vezes o conflito ele tem uma função dentro de um ex-marido e uma ex-mulher, né? Aquele casal ali. Só que no meio disso tem crianças, né? Então, de novo, nós temos dentro do IBEDS o direito sistêmico, a liderança sistêmica, o empreendedorismo sistêmico, você leva para dentro da empresa. Eu fui empresária durante 20 anos aqui em Brasília. Então, eu pude perceber que a empresa é a cara do dono. Você também é um sistema também. Então, o seu sistema, da sua história de vida, as suas dores, os seus traumas, os seus convívios, você leva para dentro da empresa também. Então, a empresa é a cara do dono. Tem personalidade, né? Tem. E aí, qual é a personalidade que você quer dar para sua empresa? Autoconhecimento é tudo, gente. Legal. O que o analista corporal faz? O analista corporal, eu faço uma análise corporal sua. Eu digo para você qual é desses traços de caráter, o seu pico, qual é a sua maior tendência, qual é a sua maior dor, o que está presente ali. E qual a sua maior habilidade? Qual é o ambiente mais saudável para que você viva? E é muito legal aqui, essa posição é do budismo. Você agradece, gratidão pela vida que vocês me deram, tudo que você me deu, mas você limita o que é ruim. E a análise corporal, você começa a entender assim, eu preciso limitar o que me faz mal. Porque a partir do momento que eu entendo qual é a minha maior dor, eu consigo escolher os ambientes que eu convivo, eu consigo escolher, tudo na nossa vida são escolhas, escolher as pessoas com quem a gente convive, e isso é muito interessante, porque a partir desse momento você consegue entender quem é você, o que eu estou pronta, motivada, preparada para viver. Gente, é tão incrível isso que hoje em dia eu digo que eu tenho uma vida tão saudável, tão assim, vamos dizer, eu só ando num ambiente onde eu realmente me sinta bem, onde aquele ambiente ali vai me proporcionar, eu tenho as rédeas da minha vida, é muito isso. E a análise corporal vai te dizer como que você pode viver num ambiente saudável, escolher viver saudavelmente, porque você entende a sua dor. Entende? Você não quer se machucar e você não vai em locais ou tem amigos que vão te machucar. Exato, você limita.
Entende? Eu sei limitar, eu sei blindar. Eu vou falar uma coisa simples, entre casal, a relação. Eu sei quais são os pontos de conflito e semelhança entre mim e o meu marido. Como que o analista corporal consegue identificar as características, os traços de personalidade das pessoas? Nós analisamos 6 partes do corpo. E dali é gerado um gráfico onde a gente diz, ele vê como, né, qual o maior traço de caráter que você tem. O que está ali acentuando? Por exemplo, o meu caso. Eu sei qual a minha maior dor. Minha primeira maior dor é a da troca, da traição, da exclusão. E a traição aqui, gente, a gente tem uma mania de achar que é homem e mulher, né? Casal ali. Na verdade, não é. É a traição, assim, de me sentir excluída ali, sabe? Trocada numa relação. Muitas vezes, às vezes, uma simples conversa, você está sendo... Eu me senti excluída, até dos seus amigos, né? Uhum. Você pode acontecer isso. Então, eu sei contornar, eu sei o que está doendo aqui, eu consigo ter o equilíbrio do meu sentir, pensar e agir. Muitas vezes a gente sente uma coisa, pensa outra e age diferente e não entende por quê. Aquilo está machucando a gente. E quais são esses traços que você identifica? Qual é o traço mais forte, o traço mais, como você disse, o pico, traço, né? O pico, a tendência maior, né? É pelo formato do seu corpo. Então são... tô barrigudo aqui. Pelo formato do seu corpo. A sua... É que eu tô fora de forma, né? Não é isso. E aqui, gente, não tem a ver com a forma, assim, no seguinte sentido. Eu consigo olhar, por mais que a pessoa ache ali, né, pense que esteja fora de forma. É o arredondamento, é o corpo mais arredondado. O corpo mais arredondado, o que ele diz? Ele diz a oralidade, aquela dor do abandono. Ah, tá. Tem a ver com lá atrás, com a coisa das crianças. O que aconteceu lá atrás, quando você era criança. E aí eu parto para a sistêmica, que é o quê? Eu vou analisar quais os momentos da vida o nosso cérebro ele não registra o que é bom, o que é ruim. Ele registra o pico de energia. Então, ele registra o trauma, aquela dor. E várias vezes na sua vida, ao longo da sua vida, aquela dor é repetida, né? Então você começa a entender assim, gente, por que isso sempre acontece comigo? Pode perceber. O que acontece? O seu cérebro faz questão ali, né? Questão assim, ele registra aquela dor mais acentuada. E quando você se pega em ambientes onde aquela dor é repetida, sabe? Você não entende porque você vai permanecendo ali. Você acaba criando, vamos dizer assim, uma dependência emocional dessa situação. Porque é o único lugar que você conhece. Você não conhece o outro lugar de... O que seria o oposto de viver assim, saudável, sem essa dor, vamos dizer assim. Entende? Uhum. E aí vira uma zona de conforto. Eu digo também muito isso, assim, a gente se acostuma com o que é ruim. É incrível. A gente se acostuma com o que é ruim? Acostuma. Eu vou te dar um exemplo simples. Quando você tem um carro ali legal e tal, você dá uma batida ali no seu para-choque, aí você fala assim, não vou arrumar agora não. Aí você vai no terceiro, uma semana, um mês, 2 meses, quando você vai vender o carro depois de 2 anos, aquela batida tá ali. Você vai se habituando, você passa a nem enxergar mais aquela batida. É a mesma coisa, assim, sabe? A gente precisa aprender a ser mais questionador das coisas. A gente foi muito criado exatamente para não questionar, né? Uhum. Não perguntar, não questionar, não querer entender, não aprofundar em nada. Então você segue a vida ali, muitas vezes, sobrevivendo, como, né, a gente falou até no começo, sobrevivendo, sem se questionar. Eu vejo muito isso, assim, a gente visita pessoas e vê que aquela criança, às vezes uma criança cresce num ambiente e ela só cresceu ali, ela não teve uma mãe, um pai que foi lá e explicou para ela como as coisas funcionavam, como a sociedade funcionava. Se minha mãe tivesse falado para mim que eu tinha que estudar, eu queria ser presidente da República. O que precisa fazer para ser presidente da República? Tem um modelo educacional que você tem que fazer o primeiro grau, sei lá, agora é ensino fundamental,
né? Média, então você tem que fazer isso para depois você ir para uma faculdade. Eu não sabia, ninguém sabia disso, a gente não sabia disso, né? Exatamente. Se alguém tivesse falado, você tem que fazer isso. Qual o objetivo de eu estar indo para a escola? Né? Por que eu tenho que ir para levantar cedo e para ir para a escola? Exatamente. Muitas vezes a criança, quando ela vai para a escola, ela traz todo o sistema dela que ela aprendeu para aquele sistema escolar, o de casa para a escola. E aí tem mais um detalhe, professor também. O professor está ali, gente, ele também tem suas dores, seus traumas, seus conflitos, seus medos, e ele está ali tendo que lidar com 20, 25 crianças dentro de sala de aula, 20, 25 mundos diferentes, né? Porque cada um com seus medos, com seus traumas, com seus conflitos, cada um com o que vive dentro de casa, e você não consegue ali muitas vezes se entender. Eu vejo muito, nossa, depois da pandemia, então, muito professor desgastado, cansado, esgotado. Mas foi uma barra para eles também, né? Foi demais para todos nós. O ser humano tem muito medo do que é desconhecido, e foi algo totalmente desconhecido. É tanto que a depressão e a ansiedade pós-pandemia, ela mais que foi lá para cima. Muita ansiedade, muita depressão. O que é isso? O que aconteceu com a gente? Gente, mandaram a gente ficar em casa trancado. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia, que aí só escutava fulano morreu, mas ninguém sabe como. Então, assim, causou muito medo, né? Muito ansiedade, muito assim. Era um ambiente totalmente, o mundo estava descontrolado. E aí tem duas fases da criança, que é justamente 6, 7 anos, quando ela vai para a escola, e na adolescência, que ela precisa de interação do mundo, além de pai e mãe. Foi as crianças que estavam na pandemia, nessa fase, foi quem mais ficou prejudicado, né? Eles ficaram muito prejudicados por causa da interação social. Aí o que aconteceu pós-pandemia? Essa dependência emocional, essa coisa louca das telas. Passou para a tela. Então você vê, assim, eu digo que eu vejo muita criança tá aqui no celular, experimenta tirar o celular dela de repente, ela chega a ser agressiva para você, ela é capaz de te avançar. Por quê? Porque aquele momento de interação social que a gente tem é muito importante com os amigos, fora, além de pai e mãe. A gente vai aprender a lidar com frustração, com os nossos medos, no mundo, fora da família ali, né? Porque na família tá ali, o pai e a mãe vai proteger e a gente não tem. Mas fora não, é quando a gente aprende isso mesmo. E passamos 2 anos trancados dentro de casa. Foi bem conflitante para essa geração que tá aí. Tanto que por volta dos 6 anos, 7 anos ali, e da adolescência foi bem terrível, foi bem frustrante, assim, para eles. Eu acredito que foi muito... Foi difícil, né? Eu acredito. Ainda bem que tinha internet, né? Aí olha o que a internet causou, né? Em excesso, aí é muito complicado tudo isso. Complicado, talvez não tenha sido a melhor ideia todo mundo ficar trancado em casa, né? Talvez... A gente nem sabe, porque... A gente não sabe, O que poderia ter acontecido, o que não... nem poderia sei. ter acontecido tudo ou nada. Ou nada, não sei, ninguém sabe. Foi um momento muito difícil a pandemia. Foi, realmente. Os traços de caráter, né? Você falou sobre as 5 dores. Eles têm a ver com os traços de caráter? Sim. O primeiro traço de caráter é o esquizoide, que a gente chama, que é o da rejeição, é a dor da gestação. Ele é formado ali. O segundo traço de caráter é o oral, né? Que é justamente que é da oralidade, é a dor do abandono. E habilidade à comunicação. Inclusive, quando eu trabalho com a criança, eu não trabalho não somente... Eu enxergo a dor da criança, mas eu trabalho com a habilidade que é dela. Então, vamos supor, a criança que tem, ou o adulto que tem o traço de caráter esquizoide, eu vou trabalhar com a criatividade, porque ele sabe. Por isso que eu levei para dentro da empresa também. Se você tem uma empresa ali, onde um setor que tenha que criar, nada melhor do que você contratar um adulto, uma pessoa que tem o traço de caráter esquizoide. Ele vai criar para você como ninguém. Entende? Entendo. O oral, você não pode colocar o oral para trabalhar ali fazendo processos atrás de uma mesa sem falar com ninguém, né? O oral precisa falar.
Ele precisa estar em contato com pessoas. Então, dentro de uma empresa, eu também desenvolvo esse perfil. Olha, você precisa, se tem um cargo aberto ali, uma seleção e uma contratação, você vai fazer vai usar a análise justamente para isso. Nesse cargo aqui, para atender o perfil que você quer, nada melhor do que você contratar pessoas que têm o traço de caráter tal, vamos dizer. Depende, né, do que ele quer. Um analista corporal seria um excelente chefe de RH? Sim, eu trabalho, né? Eu acabo trabalhando com isso. Por exemplo, quando eu vou contratar a equipe ali que vai trabalhar comigo, na época do livro aí, eu tinha que ter um esquizoide, uma criativa. Eu tenho esse traço de caráter, então eu criei isso aí com muita facilidade também. Para mim, para eu criar isso daí foi muito tranquilo, né? E aí você vai, o terceiro traço é o psicopata, que não tem nada a ver com a comorbidade, né? Com aquele cara ali que vai matar, vai fazer, não é isso. A gente preserva... Eu achei que era o psicopata, aquele cara aqui. A gente preserva o nome da base científica, né? Da onde vem esses estudos. Não seria melhor trocar esse nome? Não, porque aí foi um estudo, foi feito. Isso é baseado... É científico, é comprovado, é tudo cientificamente. Qual que é o traço característico do psicopata? Ele é o líder, a liderança. Olha, ele é assim, líder. É incrível, gente. Eu tenho também, né? E todos nós temos os 5 traços. Só que quando você tem esse conhecimento, você aprende a usá-los na hora certa. Muitas vezes para estar aqui, eu estou usando 2 traços de caráter para conversar aqui com você. Eu estou usando a minha rígida, que adoro aparecer, adoro brilhar. Está brilhando. Deu uma queda de energia aqui, mas tá tudo certo. E o meu psicopata, que é o seguinte, é aquele que está liderando ali, ele gosta de controlar, né? Não é controlar assim no sentido negativo, de liderar mesmo a situação e tudo, faz parte dele. Então, qual é o traço que eu estou usando? Você é oralzinho, você é oralzinha da comunicação, você é simpática, simpatia em pessoa, é agradável estar do seu lado, então você usa a oralidade. Pois falando isso, como saber se uma pessoa possui um caráter forte, um caráter fraco, ou não tem isso? Não é caráter. É traços de caráter. E não tem a ver com o caráter da pessoa, até porque a gente não pode esquecer que tudo isso aqui é apenas, vamos dizer assim, análise corporal, analista corporal, né? A gente é uma ferramenta a mais que a gente usa dentro do autoconhecimento. Então, é uma ferramenta. Não é que eu vou dizer assim, olha, é isso, aquilo, outro, porque depende também muito do ambiente que você vive e viveu. Onde, como, qual é o seu... o ambiente, o que o externo influenciou nas suas dores, nas suas habilidades. Uma criança que tem mesma dor de rejeição, né, que é o primeiro traço de caráter, ali, uma viveu num ambiente onde levava ela o tempo inteiro para dor, ela se sentia rejeitada o tempo inteiro. E a outra viveu, mesmo traço de caráter, viveu no recurso. O que é viver no recurso? Num ambiente onde favorecesse a habilidade dela, que é da criatividade. Ou seja, vão ser 2 adultos completamente diferentes, mas com o mesmo traço de caráter. Entende? Então, depende do ambiente onde ela viveu e vive, se aquilo vai acentuar a dor dela ou as habilidades. Tá bom. Quando uma pessoa procura um analista corporal, qual é a demanda dela? O que ela quer resolver na sua vida? Assim? O que ela precisa corrigir que ela procura um analista corporal? Bom, eu pelo menos, né, no meu trabalho, no método que eu desenvolvi do autoconhecimento, eu primeiro faço uma anamnese para entender qual ambiente ali que aquela pessoa viveu. E quando ela vem até mim, a questão da análise corporal é para entender o que influenciou nessas dores ou nesses recursos na vida dela. Como que ela pode desenvolver melhor as habilidades dela? Qual o ambiente favorável para que ela se desenvolva de uma forma saudável? É muito isso. Então, a análise corporal é mais uma ferramenta que eu uso dentro do autoconhecimento.
No seu livro, esse é o que você escreveu, né? Cada um precisa ser do jeitinho. Não sei se é nesse livro, mas você fala, né, na minha pesquisa aqui, que pais se proteger demais gera adultos infantis. Explica isso pra gente. Quer dizer que se eu proteger demais o meu filho, ele vai se tornar um adulto infantil? Sim, você prende, muitas vezes, gente, filho vem para preencher vazio emocional de pai e mãe. E aí aquele filho torna-se projeto de vida daquelas pessoas. Isso é inconsciente, não tem culpados, a pessoa não faz isso de propósito, é inconsciente, mas você acaba aprisionando aquele filho. Eu gosto de representar muito essa parte, o desenho de uma gaiola aberta com um passarinho lá dentro. A gaiola está aberta, mas ele não voa. Ele não consegue voar, ele está ali preso naquela fase do desenvolvimento. E eu falo bastante, eu mostro para as pessoas que o amor, o respeito, o dar e receber, ele também passa por um processo de desenvolvimento de acordo com a fase da criança. E geralmente esses adultos infantis, você vê muito filho de 40, 30 anos morando com pai e mãe, não vai para a vida. Não vai procurar um parceiro, uma parceira para viver a vida dele, ter um filho, assumir responsabilidades de um adulto. Fica ali preso. Da onde que vem isso? Vem exatamente desse... Ele é mais um projeto de vida daquele pai e mãe do que aquele de ir para a vida, do que aquela criança veio por excesso de amor. Sabe? Quando você tem excesso de amor... você cria um filho para ir para o mundo. O filho não é meu. A maternagem, gente, a função materna, ela tem prazo de validade, ela acaba aos 18 anos. Minha filha vai fazer 18 anos em setembro. E é lindo, é maravilhoso. Eu me sinto totalmente preenchida em ver a minha filha voar. Ela vai morar longe, ela vai morar em outro país, ela vai estudar, vai fazer a faculdade dela. Ela já sabe o que ela vai fazer. Eu acho isso lindo. E muitas vezes a gente aprisiona filhos aos nossos vazios emocionais. A gente quer ter filho pra gente, não pro mundo, né? É verdade, a gente quer proteger, né? Exato. Quer ver se acompanha o resto da vida. Exatamente. Tem gente, eu escuto muito mãe e pai falar assim... Não, eu tenho que ter um filho para quando ele crescer, ele cuidar de mim. Quem vai cuidar de mim na velhice? Então você cria um filho para cuidar de você na velhice? Para preencher seu vazio emocional? Eu sei que isso é um pouquinho forte, né? Não faz parte da nossa cultura entender isso, olhar para isso. Mas filho não pode vir ao mundo para cuidar de você quando você envelhecer. Não é assim. É uma fatalidade. Às vezes isso pode acontecer, mas é uma fatalidade. Depende. O que você chama de fatalidade? Entende? Às vezes você tem uma mãe idosa, um pai idoso, né? Sim. Obviamente você não vai deixar ele jogado, né? Você tem que cuidar dele. Então, fatalmente você vai ter que cuidar dele. A questão é como você cuida. Muitas vezes eu vejo adultos que abrem mão da própria vida para cuidar de pai e mãe. E aí? Da onde que veio isso? Lá do início, né? Você foi moldado para isso. E será que é justo? Não é justo, não é. Então, é o que eu digo assim, a gente, através do autoconhecimento... Mas não é muito cruel também? Não é cruel, gente, entenda. Eu vou dar um exemplo mais simples, que aí fica mais fácil de entender. Por exemplo, uma mãe, realmente, ela com 80 anos ali, teve um AVC em outro estado, em outra situação, longe, né, daquele filho lá e tal. E aquele filho foi até lá, viu, né, claro, acompanhou, ficou ali, aquela mãe, mas a vida daquele filho é na outra. Se ela não voltasse, ela perderia o emprego, né? Toda a situação. Como é que faz? O que você faz? Bom, o que aquele filho fez? Montou toda uma estrutura ali. O que você precisa, mãe, para você ter? Olha, precisa disso, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e tal. Montou toda uma estrutura, mas ela tinha que voltar. E aí? Como é que faz? O que você faria? Ela tá certa.
Então, eu não concordo com abandono. Eu não concordo com abandono de idoso. É o que eu tô dizendo. Como eu não concordo com abandono de criança, eu também não concordo com abandono de idoso. Abandono, Mas se ele montou uma estrutura suficiente para que ela seja atendida. Suprir a necessidade daquela mãe naquele momento. Ok. É isso mesmo que a gente tem que fazer. O que eu digo é que eu vejo muito nos meus atendimentos, inclusive, são filhos, vamos dizer assim, acabando, cortando a vida dele para viver em função. Mas você não acha, vamos lá, fazer um contraponto, tá bom? Tá não tô discordando de você, eu só estou querendo fazer um sei. contraponto para tirar mais conteúdo de você. Então, o contrário também não acontece? Por exemplo, filhos que sugam demais os pais, né? Conheço pessoas que são adultos, né? E cria um filho, joga na casa da mãe. A avó que cuida do filho. Agora eu vou fazer o meu curso de mestrado em, sei lá, a mãe vai ter que pagar. Não, cuida do filho e paga o mestrado. Quem criou esse filho? A mãe. Então você está dizendo que o erro foi dela. Não existe erro. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. A gente vive numa sociedade onde erro é sinônimo de fracasso. Então, o erro é uma palavra muito forte aqui pra gente. Erro é sinônimo de aprendizado. Vamos dizer, todos nós vamos errar como pais. Todos nós. Uhum. Eu errei muito como mãe dos meus filhos. Mas eu entendi que isso é um aprendizado. É um aprendizado. Entende? Uhum. Eu não me senti fracassada por isso. Beleza, eu errei, eu aprendi, e aí o que acontece? Eu vou agora ver o que eu faço com isso, o que eu mudo, aonde eu mudo para continuar criando aquela criança. Uhum. Entende? E agora, assim, você me trouxe o seu exemplo, voltando. Quem criou aquele filho foram os pais. E aí é onde começa um filho ser projeto de pai e mãe. No seguinte sentido, o filho não faz isso por ele si só. Ele faz isso porque ele foi moldado, ele foi projetado para ser assim. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo, eu tenho um neto, inclusive, eu já falei que eu escrevi o meu livro com a outra avó, né, do meu neto, e eu falo assim, a minha relação com o meu neto é maravilhosa. Muitas vezes o meu filho me liga e fala assim, mãe, eu quero ir ao show. Você está fazendo o quê? Você pode ficar com meu filho? E eu digo sim ou não. Eu tenho opção. Se eu estou tranquila, claro, filho, fico sim com o meu neto. Se eu tenho algo para fazer, eu não abro mão do que eu tenho para fazer. Às vezes, a solução desse pai, dessa mãe, é fugir. Vou mudar de cidade. Sim. Eu não quero cuidar do meu neto quando a minha filha vai ao cinema. Não quero cuidar dela ou dele quando a minha filha vai fazer uma compra no supermercado. Eu tenho que ficar com a neta. Eu tenho que ficar com o neto. E por que você não sabe dizer não? É difícil essa relação. Essa relação. Se ela disser o não, ela pode magoar a filha. Eu tenho outro ditado para isso, que eu adoro, gente. Magoou, doeu, leva para casa que é seu. É fantástico. Chega um pouquinho para a esquerda da sua, só um pouquinho, só pro deu? Meu câmera ali, agora vai dar certo, ó. Eu vou girar. E aí, assim, magoou, doeu, leva para casa que é seu. Entende? Uhum. São limites, é aquilo que eu falei. Eu agradeço pela vida que você me deu. Eu sou eternamente grata aos meus pais por tudo que eles fizeram e fazem por mim. Mas eu preciso limitar, gente. A gente precisa limitar, entender o que é bom, o que é ruim. O fato daquele filho, e você trouxe aqui um exemplo legal, que assim, muitas vezes eu preciso fugir, né? Uhum. Muitas vezes a gravidez na adolescência, ela tem essa função.
Por que tem tantas meninas grávidas na adolescência com todo o conhecimento que a gente tem sobre métodos contraceptivos? Por quê? Porque a gravidez tem uma função. E muitas vezes a função é sair de dentro de casa. Filhos drogados, vícios, da onde vem isso? É dessa relação, é você saber dizer não para o seu filho, é saber, é você viver num ambiente saudável, fornecer opções para aquele filho. Eu costumo dizer que quem manda ali dentro daquela casa, vamos dizer assim, não manda a educação vertical que eu digo, né, que é muita ordem, pouca liberdade, né, eu sou mais, você menos, não. Mas todos nós somos seres humanos igual, o meu filho, o meu neto, no mesmo nível, eu sou igual a eles, e eles são iguais a mim, mas há uma ordem, uma hierarquia a ser respeitada. E eu acho que a gente se perdeu muito quando a gente deixou de entender qual é essa ordem e essa hierarquia que tem que ser respeitada. A gente se perdeu muito ali. Eu vejo muitos pais que muito príncipezinho, né, mandando dentro de casa. Talvez isso me veio agora, seja por conta do excesso de informações que nós temos no mundo, e alguns pais antes da nossa geração, vou considerar que a gente, sei que você é bem mais nova, mas vou considerar que a gente é da mesma geração. Adorei isso. Antes da nossa geração, alguns pais, quando olham para os filhos e observam que eles têm muito conhecimento, muito conteúdo, se deixam levar por esse conteúdo. Meu filho fala inglês bem, meu filho conhece sobre essa matéria mais do que eu. Então ele vira um orgulho até, vira né? orgulho, e aí eles essa questão da hierarquia acaba que é deixada de lado. Se perde, Se né? perde, exatamente. E talvez seja esse um grande erro. Então, beleza, você tem, nesse assunto você vai me assessorar, você vai me ajudar, mas hierarquicamente aqui existe uma ordem que deve ser respeitada e cumprida, né? Porque essa questão do excesso de informação, eu costumo trazer um exemplo assim muito simples. Sabe quando vocês assim sentam no sofá e tem a Netflix, e aí você tem tanto filme, tanta opção ali, que você aperta, não, vou ver esse. Você passa 15 minutos escolhendo ali o que você quer ver. Você não acha nada, você solta o controle e vai embora. Não quero ver nada, ponto, e sai. Excesso de informação. É a mesma coisa, gente. Muitas vezes a gente não pode dar muitas opções para a criança. Eu vejo muito pai e mãe, tá ali na mesa, todo mundo ali sentado à mesa para almoçar, jantar, e tá pai e mãe assim, o que você quer comer, filho? Sabe? Não, gente, não é isso assim, olha, tem para comer isso e isso. Eu te dou as opções. Quem dá a opção é pai e mãe. Entende? E aí, assim, você começa a estabelecer uma ordem de novo. Hoje tem carneiro e tem bode. Não, mas eu não quero nem carneiro nem bode, eu quero batata frita. Olha, outra frase que eu sou apaixonada. Você quando adulto, todos nós temos uma criança interior aqui dentro, certo? Criança faz o que quer. Eu vejo muito adulto, Giane, eu não consigo fazer, eu estou procrastinando, né? Adoram essa palavra. Eu não quero fazer, eu queria tanto fazer academia, mas eu não quero, não sei, sabe? E não faz. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, quando você está na dimensão adulta, você faz o que você precisa fazer. Quando você está criança, você fica desse jeito. Vou fazer, eu não queria fazer isso, vou procrastinar. Tem uma coisa que você publicou que eu achei interessante, aquelas crianças que dão birra, aquelas crianças que passam a maior vergonha nos pais, né? E você fala que geralmente é uma dor que os pais têm dentro deles e não sabem lidar com ela. Explica, então é culpa do pai e da mãe. O moleque dá não é culpa, eu não gosto, essa palavra não é culpa. Não é só três tapinhas ali e resolve, não? Não. Gente, é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a gente projeta no outro as nossas dores. O que te incomoda no outro, você pode se questionar que está dentro de você. Porque aquele incômodo não é à toa.
Então você projeta no outro na sua dor. Uma criança dando birra não tem nada a ver com nada disso. Uma criança dando birra ela não tem ainda ali o cognitivo dela formado, a parte emocional dela não está formada. Ela não sabe nem dizer o que ela está sentindo. E aí é uma manifestação do que ela está sentindo. Só que ela não sabe dizer assim, olha, papai, eu estou com fome, por isso, por isso, por isso. Vou dar um exemplo simples. Eu vejo muita criança assim, sai do integral, passa o dia inteiro na escola, ali 6, 7 anos, e chega em casa, ainda vai para não sei para onde, ou vai fazer não sei o quê, ou demora para chegar em casa. A criança tem que ter rotina. E aí aquela criança começa a dar birra. Claro, gente, que ela dá birra. É uma necessidade dela que não está sendo suprida. Ela não sabe nomear, ela não sabe dizer. Ela não tem o autocontrole ainda. Quem tem que ter o controle é pai e mãe. Só que pai e mãe não tem controle nem das emoções dele também. Então é mais fácil eu dar umas tapas para aquela criança calar. Por quê? Porque eu estou preocupada com os outros. Sim. Eu não estou preocupada com a criança. O que os outros vão dizer? Ai, está me fazendo vergonha. Não. Pensa, o que aquela criança pode estar querendo ali, o que está faltando para aquela criança, para que ela entre por equilíbrio. Muitas vezes eu vejo muito isso, assim, sabe? Ou então excesso, é um excesso desequilíbrio, de atenção, né? Ou é excesso, ou falta. E aí são crianças, geralmente o excesso é quando a criança não sabe o que é não, né? Ou escuta um não, e aí eu vejo eu vejo adulto dando birra. Por que a criança que não está pronta ali, motivada para dizer o que ela tem, o adulto que acha que sabe dizer o que tem da birra, que dirá uma criança? É verdade. Você também fala sobre os desafios que os professores vivem hoje. Quais são os desafios pós-pandêmicos? Imensos desafios, imensos desafios. E um deles é justamente isso, é lidar com as famílias. Porque o que eu vejo muito acontecer? A criança está apresentando qualquer comportamento ali, a escola não sabe dizer direito ali o que pode ser, aí diz que é em casa. Se você chama a família, fala para a família que pode ser, veja em casa o que pode estar acontecendo, a família fala, não, está tudo ótimo, maravilhoso, aí na escola, então ou na escola, na família, e começa tudo de novo, o conflito une e a solução separa, a criança está no meio de tudo isso. Ela está ali no meio, ela está acontecendo, mas fica a família jogando para a escola e a escola jogando para a família. Mas não há uma separação entre educação e cultura? Sim. Educação em casa, cultura na escola. Exatamente. As famílias hoje em dia, gente, a criança, quando ela chega na escola, ela tem que ter todo um pré-requisito de educação para poder ela chegar na escola. E aonde que ela aprende isso? Na família? Em pai e mãe. E aí ela chega na escola sem isso, e aí a escola que tem que dar isso? Não, a escola tem que ensinar português, matemática, inglês, né, geografia, às tudo vezes faz parte da dificuldade formação. de estar na escola e dentro da escola cumprir as disciplinas. Eu falo disciplina, disciplina literalmente falando, não disciplina escolar. O comportamento. Isso. Você tem hora para beber água, você tem hora para sair, você tem hora, entendeu? Às vezes ela tem essa dificuldade, porque ela não era acostumada lá em casa a ouvir o não. Exatamente, não tem cumprir uma rotina. E o que acontece? Eu digo muito isso. Não tem como dissociar a escola da família. Não tem como você tratar a família e a escola separado. Isso é junto. Por quê? Porque uma criança está ali no meio e a formação de um adulto vem da onde? De 2 sistemas, familiar e da escola. Tudo que você aprendeu, ou você aprendeu na sua família ou na escola. Ou no mundo. Mas os 2 sistemas estão dentro do mundo. Então, mundo. Ou a escola ou a família. É verdade. Então você precisa tratar isso com unidade, entende? É muito por aí. Qual a diferença entre elogiar uma criança adoro isso. e encorajar, dar força e motivar? São coisas diferentes? Eu digo muito assim, vamos lá. Uma criança traz um desenho ali para você. Entenda, gente, que a criança, muitas vezes, ela vive num ambiente onde ela quer a aprovação daqueles pais, né? E quando você elogia uma criança, pelo mérito, só por elogiar, no seguinte sentido, nossa, tá lindo.
Beleza, tá ótimo. Já cumpri meu papel, aquela criança foi. Não. Agora, se você chega para aquela criança e fala assim, nossa, eu imagino o esforço que você fez para fazer esse desenho. Aquela criança vai entender assim, nossa, eu me esforcei só desse tanto aqui e ela gostou tanto, então da próxima eu vou esforçar mais. É diferente quando você fala assim, tá lindo, parabéns. Aquela criança falou, nossa, mamãe achou meu desenho bonito. Ela olha para a mãe, entendeu? Por quê? Porque ela quer a aprovação da mãe de qualquer jeito. E quando uma mãe encoraja aquela criança dizendo, elogiando o esforço que ela fez, isso inclusive tem a ver com satisfação pessoal. É assim que você desenvolve a gente ter satisfação pessoal, autonomia na nossa vida. Às vezes a gente vê muito adulto que nada tá bom, né? Nada tá bom. Nada tá bom. Nada tá bom. Por quê? Da onde vem isso? Por que nada tá bom para aquela pessoa? Porque lá no início ela não foi elogiada? Ela nunca teve satisfação pessoal, realizou, ela não tem autonomia vamos dizer assim, chega numa certa idade, ela está pronta e motivada para falar assim, olha, vamos aqui forrar a cama, dar tarefas, né, autonomia dentro de casa. Você vai ajudar, e chega na adolescência, não quer ajudar dentro de casa, não quer fazer nada, mas você deu isso lá na infância, na fase certa. Aquela criança, você vai forrar a sua caminha, meu amor, tá bom? Aí aquela criança forra a cama ali, claro que ela vai forrar de qualquer jeito, porque ela ainda não tá, né, ainda não... Mas ela já entendeu que ela tem que forrar a cama. Que ela tem que forrar a cama, olha o quanto aprendizado tem aí. Ela já entendeu que ela tem uma tarefa a cumprir, e aí quando aquela mãe respeita a maneira como ela fez, aquela criança fala assim, nossa, eu que fiz, olha aqui, tá legal, porque... daquele jeito. Agora, se vem a mãe que busca a perfeição, né, que é muito perfeita, e fala assim, você arrumou a cama, tá, beleza. Aí ela vai lá, destrói o que o menino fez e arruma de novo, né? Aí deixa tudo esticadinho. Aquela criança olha para a mãe e fala assim, nossa, eu não fiz do meu... Fiz não nada. serve para minha mãe o que eu faço, entende? É por isso que eu digo, não tem a ver com a intenção da mãe. Não é a intencionalidade da mãe, é a sensação que a criança recebe. Por isso não tem culpados. A gente faz isso inconsciente. Mas quando a gente entende quais são as fases, o que meu filho está pronto e motivado para fazer naquela fase, qual o aprendizado que eu posso dar para o meu filho ali naquela frase, como se constrói satisfação pessoal, quando as suas vontades prevalecem dentro de casa. Quantas vezes aquela frase que eu morro de rir, que eu falava muito, gente. Mãe, compra isso aqui agora para mim. Não, agora não, na volta. E nunca mais você volta e nunca mais você compra, né? Então, sabe essas coisas assim, de você entender o que ele está pronto e motivado para fazer naquela fase. Essas coisas, elas marcam as crianças, sim, né? Eu lembro não foi esse negócio de na volta eu compro, não, mas foi algo como chegou o Natal, o presente era pro Natal, não, mas no ano novo você vai ganhar, mas o que é ano novo? Aí eu perguntei para alguém, o que é ano novo? Eu lembro disso. Não, ano novo é uma data que vai ser na frente, daqui 10 dias. Eu esperei, passou esse ano novo, eu nunca recebi, até hoje estou esperando. Você viu o que você registrou? Olha o que você registrou. É isso. Você está falando, eu lembrei disso. É a sensação, entendeu? Que você registra, que a criança registra com aquela fala da mãe. Gente, e vou dizer uma coisa para você. O que a mãe fala, ela tem um peso triplicado para uma criança. Por quê? Porque é a primeira relação que a gente tem. O poder de uma mãe é tão incrível, né, ali na vida de uma criança. Gente, somos nós, temos a incrível, né, de produzir o alimento do nosso filho, de gerar aquela criança. Então, como que as nossas emoções, a gente fica em fusão emocional com aquela criança, até por volta dos 2 anos e meio, aquela criança fica totalmente ligada à mãe. Como que as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos conflitos, o nosso medo não vai passar para aquela criança? Claro que vai. Agora, qual é o boom, né? A grande coisa? É você entender a sua história de vida para que você não repita um padrão emocional e de comportamento com aquele filho. Você pode ver assim, eu vejo muito assim, famílias de médico, aí o meu filho vai ser médico, o outro vai ser médico, meu sobrinho é médico, família de advogado, meu advogado, né? Será que é isso mesmo? Mas
não há essa tendência no ser humano a criar as coisas. Por exemplo, o filho de um piloto de Fórmula 1, ele vai ter uma grande probabilidade, talvez seja possibilidade, mas probabilidade de ser um piloto de Fórmula 1. Sim. Ou pelo menos vai tentar chegar lá. Sim. Então, a criação, eu creio muito na força da energia, do poder criativo, né? Então, se você vive no meio, né? Aquele meio, eu acho que se pegasse, em vez de um programa social legal, seria, você fala sobre programas sociais, né? Pegar crianças que são carentes, né? Pobres, né? E colocá-las para viverem no meio de empresários, de pessoas ricas. Se isso fosse possível, essas crianças iriam mudar o paradigma da vida delas. Show. Né? Entende? O que acontece? Você como pai e mãe, quando você tem o autoconhecimento, você precisa fazer uma expansão de consciência, tanto sua quanto do seu filho. O que eu quero como objetivo de vida para o meu filho de educação? O que eu posso dar para ele? Então, vou expandir a minha consciência. Se você não tem o autoconhecimento, se você sobrevive, você não vive, né? Só sobrevive, o que você tem uma tendência ali? Você só fica fechado ali naquele mundo. A tendência daquela criança é repetir aquele padrão, igual você falou ali, de menos favorecido, ele vai crescer ali, ele vai seguir aquele caminho, porque ele não conhece outra coisa. Não há uma expansão de consciência. Ele vai produzir pobreza, né? Exato, entende? Porque ele vive naquele mundo e os costumes, as falas, o linguajar, a mentalidade, as crenças limitantes, exatamente. elas vão favorecer que aquele ambiente seja replicado. Enquanto que no ambiente mais abastecido, digamos assim, aquela mentalidade, aqueles costumes, aquelas tradições, elas também vão ser alimentadas daquela forma. E aí as pessoas olham e falam assim: por que naquela família todos são ricos? Porque naquela família, né, eles tinham um padrão. Vai ali, né? Aí a gente começa a criar. É difícil você. E aí você fala assim: mas então você está dizendo que o pobre não pode vencer? Não estou dizendo isso. Não, a gente não está dizendo isso, mas eu vou dizer uma coisa que eu sempre falava para meus alunos. Eu sempre dei aula na Secretaria de Educação aqui em Brasília e numa periferia, né, daqui de Brasília. E aí eu sempre dizia para eles assim: o que vai fazer você sair disso aqui que você vive hoje é o estudo, é a escola. É o estudo, é te levar para onde você quiser. E aí a educação é tudo, sim. Se você tem o autoconhecimento, todos os meus métodos eu apliquei dentro de sala de aula. Eu peguei uma turma onde tinha crianças, adolescentes de 15, 16 anos, todos a gente chama de defasagem de série, né, de ano e idade, né? Reprovados no terceiro ano várias vezes, com 15, 16 anos. O que acontecia ali? A gente fez uma turma e eu desenvolvi o autoconhecimento, eu desenvolvi a autoestima ali dentro daquela turma. E o conteúdo eu só dei no terceiro e quarto bimestre. Primeiro e segundo bimestre foi só para o autoconhecimento e a questão da autoestima e tudo isso. E aí, quando foi no terceiro e quarto bimestre, eu consegui o conteúdo, né? Aplicando o conteúdo. Gente, sem brincadeira, eu até me emociono, porque eles avançaram 2 anos. Então, assim, são crianças que estavam no terceiro ano e, de repente, eles se viram no quinto, no sexto ano, né? E estavam reprovados terceiro e quarto ano, 2 anos para frente. Por eles, sabe? Tudo por conta da autoestima, do autodesenvolvimento, o autoconhecimento, entender quem é você. Você é do jeitinho que você precisa ser. É isso. Então, não tem como. Legal. Me emociona. Eu queria que você falasse sobre o projeto de Portugal, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre as mães tóxicas, né? Eu dou uma aula eu gosto muito de falar sobre isso, a questão do que é tóxico e abusivo. Muitas vezes a gente está dentro de uma relação mãe e filho abusiva, tóxica, e você não percebe, a criança não percebe. Então você tem uma tendência a entrar em relacionamentos abusivos e tóxicos na vida adulta.
Todas as suas relações são essa, é uma repetição de padrão. O que é uma mãe tóxica? Bom, a narcisista, né, que todo mundo fala Narcisista? muito, a tóxica é o seguinte, gente, geralmente é aquela mãe que ela tá só repetindo um padrão do que ela aprendeu, ela é inconsciente. Ela talvez faça ali coisas, ela tem uma intenção ali quando ela fala alguma coisa para aquele filho, quando ela cria, né, tá ali com aquele filho, mas é inconsciente, ela não tem tanta consciência porque ela tá repetindo um padrão do que ela aprendeu. Ok, e um abusivo? Abusivo é quando ela tem consciência. Ela quer prejudicar. Pelo incrível que pareça. Eu atendi uma pessoa, uma menina linda, com 32 anos, que a mãe dela era totalmente abusiva. Como? Inclusive financeira. Ela criou a filha para que ela fosse trabalhar e dar dinheiro para ela quando ela crescer. Então, assim, ela não tinha direito a ir para a vida. O negócio dela era dar dinheiro, é abuso. Ou seja, ela tem uma intenção era uma ali. Exploração, né? Ela tem uma intenção quanto àquela filha. De novo, o projeto o filho se torna um projeto de vida daquela mãe. E aí ela é criada, ela é moldada para dar algo, devolver para a mãe. E quando você tem que devolver algo para seu pai, para sua mãe, o fluxo de energia da vida que pulsa, ao invés dele ir para frente, gente, ele vai para trás, ele volta. Ninguém dirige um carro olhando pelo retrovisor. Se você dirigir um carro olhando para o retrovisor, olhando aqui para o passado, olhando, né? O fluxo de energia vai fazer o quê? Vai voltar, você vai bater esse carro. Verdade. Ninguém vai para a vida. O fluxo de energia tem que ir para frente. Como você resolveu? O autoconhecimento. É fazendo ela entender que desde a infância, da onde veio isso, por exemplo, ela estava totalmente travada, ela não conseguia ganhar dinheiro, inclusive ela tinha feito um curso muito bom de logística, ela tinha um emprego muito bom e do nada ela trabalhava acho que há 10 anos dentro dessa empresa em São Paulo, não é aqui em Brasília. E ela chegou lá, pediu demissão e ficou desesperada e não entendia essas atitudes dela. Eu falei, vamos lá, vamos fazer o processo. São 12 sessões que eu faço no primeiro momento, né? Onde a gente vai entender essa história de vida. Qual foi esse caminho de dor que você fez com essa relação com essa mãe? Para quê? Para que você entenda da onde vêm as suas dores, né? Suas travas. Por que eu faço isso? O desequilíbrio do sentir, pensar e agir. Como que vem? Como é que é a relação com o dinheiro? Olha, ela não ia poder nunca querer ganhar dinheiro. Se tudo que ela ganhava ela tinha que dar para a mãe. Então por que eu vou ganhar dinheiro? Não, eu fico na minha vida aqui, vou perder dinheiro, vou lá e peço demissão no meu super emprego. Ela ganhava super bem. A relação com o dinheiro também vem dessa relação com os pais. E aqui não é procurando culpados, porque como eu digo, assim, é muito importante a gente frisar isso, né? Porque lá na Paraíba o pessoal fala assim, tudo é culpa da mãe. Paraíba? A minha família. É da Paraíba. É Paraíba e Ceará, né? Legal. Então, tudo é culpa da mãe. Aí eu digo, não é isso, não é procurando culpado, mas vamos dar as responsabilizações a quem deveria ser, né? Vamos dar as coisas na hora, vamos colocar as coisas na caixinha certa, mais ou menos isso. Você falou, naquela hora que eu falei sobre dar umas palmadas na criança, você falou não e tal. Como os pais podem corrigir os filhos? É entendendo a necessidade dele. E assim, a ordem e hierarquia é muito importante você entender como você vai. Decisões macro, eu costumo dizer assim, um atendimento também, eu vou dar um exemplo simples. A criança tem 3 anos, o filho dela tem 3 anos. Ela virou para mim e falou assim, ela dorme na cama ainda com você? Ele dorme na cama com você? Dorme e tal, não sei o que. Eu falei assim, tá errado, você tem que tirar essa criança. A criança não pode dormir na cama com os pais, hipótese nenhuma, é no quartinho dele lá. E aí ela falou assim para mim, Giane, mas tem 2 meses que eu perguntei para ele, você quer ir comprar uma caminha? Vamos escolher. Eu falei, oi? Essa é uma decisão sua. A criança de 3 anos, ela não pode decidir se ela quer ou não dormir no quarto. O que falta aí? Ela está se igualando. É ordem e hierarquia nesse sistema familiar. Quem dá as ordens é você. Entende? Não é a criança, é aquela história, né? Que você olha para a criança. Ela está simplesmente, aquele filho está preenchendo o vazio emocional dela e mais nada.
Ela não está criando aquele filho. Você tem que mostrar, sim, tem que ter ordem, tem que ter hierarquia, firmeza. Agora, quando você bate numa criança, você nada mais do que você está impondo uma força. Como é que uma criança se defende de você? Não tem defesa. Não tem defesa. É uma criação vertical, uma educação vertical. Eu sou mais, você é menos. Tá, mas e os contrapesos, né? Os castigos, né? Castigos, não sei. Porque assim, todos nós vamos errar, né? E a criança mais ainda. Por que a criança mais ainda? Tá, porque é uma criança. Eu meti a mão aqui na geladeira e peguei, sei lá, destruí a geladeira. Peguei todo o doce lá. Isso está errado. Como que eu mostro para a criança que está errado? Tá, vamos lá. A ordem e a hierarquia de novo. Aí, quando você já fala assim, a criança, por que vai errar? Porque ela é uma criança? Uma criança erra mais do que um adulto? Acho que sim. Por quê? Porque ela é criança. E porque ela é criança, ela é mais adulta? Não. Porque não, eu vejo tanto adulto errando também. Não, mas sim, mas a criança ela erra inconsciente. O adulto, quando erra, ou erra sem querer, ou erra conscientemente. É a questão daquilo que eu falei. O né? erro, muitas vezes, o conceito de errado, entende? Começa daí, já começa aí, vamos dizer assim, o erro já é esse. O que você entende de errado? Uma criança, ela numa idade ali, até os 3, 4, 5 anos, 3 anos e meio, ela está explorando o mundo, ela está explorando o que a gente chama o ninho, ela está explorando dentro de casa. Quando ela abre uma geladeira ali, ela quer ver, ela quer tentar, geralmente o adulto tem que estar do lado mesmo. Tem que estar do lado. Agora não é castrando, dizendo, tá errado, você vai tirar daí, não bota aí, tá errado. Isso você está castrando, você não está ensinando. Sim. Agora você chegar e falar assim, olha só, você quer aqui, vamos mexer? Muitas vezes a criança, ela quer só pegar. Porque ela aprende pelo quê? Pelos sentidos. Pelo toque, né? Então ela quer pegar. A mesma coisa quando ela tá ali, ela aprende a andar, ela quer subir na cadeira e tal, não sei o que. Aí você vai lá, puxa a criança e fala, não sobe aí, você vai cair. Você já está castrando, você está colocando medo. Não, filho, sobe aí, vamos lá, sobe. Como é que você vai subir? Você está do lado dela, você não está tirando o aprendizado dela. A gente tem uma tendência a querer que os nossos filhos não sofram, né? Não, se ele cair, ele vai machucar, esse medo é nosso. Toda criança nasce com essência de criatividade, coragem e criatividade, coragem e imaginação. Por quê? Com a criatividade é o que ela vai para a vida, ela é criativa de imaginar ali que ela pode subir ali e a coragem de subir. A gente é tão castrado na nossa infância com assim esse modo educativo, né, de falar, não, desce daí, não sei o que, colocando muito mais medo nosso do que qualquer outra coisa. Quando a gente chega na vida adulta, a gente perde a essência de quê? De coragem de ir para a vida, de se arriscar. A gente não tem imaginação para a gente superar os nossos desafios, os nossos problemas do dia a dia. A gente não tem criatividade para isso. Por quê? Porque a gente foi castrado, isso tudo foi castrado, a nossa essência foi castrada lá atrás. O problema não é você castigar. A gente vive numa sociedade que o castigo, bater, é sinônimo de respeito. Não é. Não é por aí. Mas é você estar ao lado dessa criança, porque muitas vezes a gente não quer, a gente quer atender uma necessidade nossa, de correria, do dia a dia, de não sei o quê, e você acaba... Não tem tempo para educar a criança. Educar a criança. Entende? E talvez a criança também tenha um excesso de necessidade de atenção. Energia sempre tem, né? Energia. Um traço de caráter que é o rígido, e é justamente o que eu tenho, ele tem excesso de energia no corpo dele inteiro. Sabe aquela criança que você chega na casa dela, parece que ela está grudada no teto, ela sai na janela, ela corre, ela chama atenção de todo jeito? Então, hoje em dia... tem uma tendência, principalmente na escola, dizer assim, olha, leva ele no psicólogo aí, no psiquiatra, que essa criança é TDAH, né? Não, gente, ela é só cheia de energia. Tem um monte de gente querendo emprego de professora de TDAH, especialista em TDAH. Porque... Eu adoro, eu me identifico muito por ele. Não, mas eu falo assim, eu concordo com você plenamente quando você fala que, às vezes,
a criança é cheia de energia e tal, e aí querem classificá-la, né, com algum tipo de... Querem colocar numa caixinha, e aí tem que ser obediente. já tem um professor aqui especialista nessa matéria. E aí a pessoa vai lá, faz um mestrado, uma pós-graduação, e ela já é especialista naquela matéria. Aí daqui a pouco toda criança tem um especialista para aquela criança. Para aquela situação ali, né? Eu trabalhei muito com TDAH, DPAC, dislexia, e eu percebo muito assim, que realmente assim, não há uma preparação. Por exemplo, eu desenvolvo atividades específicas, tanto para o traço de caráter. Uma criança com traço de caráter esquizoide, como que ele aprende, e ainda mais se ele for disléxico? O meu filho, na alfabetização, logo eu percebi que ele tinha dislexia ali, os traços de dislexia. Fui investigar e foi feito. Ok, foi dado o laudo, né? Eu que desenvolvi atividades pedagógica para aquela criança, para a maneira, como é que ele aprende. Se eu tenho os traços de caráter, eu consigo alcançar a mente dele com muito mais facilidade. Eu vou ensinar de uma forma muito mais clara e objetiva. Eu vou ensinar de uma forma onde os resultados são muito mais imediatos do que eu ficar tentando adivinhar como aquela criança aprende. Verdade. Fala pra gente sobre, finalmente, né, atendendo a pedidos, sobre o Projeto Portugal. Como que ele nasceu e como que ele se desenvolveu? Bom, ele veio da análise corporal, né? Eu fiz uma live e onde eu falei sobre o meu projeto, né, das escolas com defasagem de aprendizado, de comportamento, tudo, inclusive ali de prevenção do bullying, prevenção da violência escolar, tudo isso. E uma psicóloga escolar em Portugal, uma escola pública de lá, 2.500 alunos, viu a live e se interessou demais pelo meu projeto, isso há 3 anos atrás. E a gente acabou tornando-se parceira. Ela: quero esse projeto aqui, quero que você seja assessora aqui na minha escola e tudo. Nós levamos o projeto para lá. Eu fui final do ano passado. Em Lisboa? Lisboa. E desenvolvi o projeto dentro da escola. Começamos a desenvolver o projeto dentro da escola e foi fantástico o resultado. Inclusive, eles têm uma equipe de 28 esportistas. Eu não sei qual o esporte, mas com altas habilidades, bem voltado para o esporte, tudo. Nós vamos começar a aplicar o método, né, todo esse método com esses 28 alunos, que eles vão ser contratados por outros pessoas. Eu não sei como é que chama esportes, né, clubes, né, alguma coisa assim, de fora de Portugal, e eles precisam passar por esse autoconhecimento, entender como é que eles funcionam, como é que eles se desenvolvem melhor ali dentro do esporte que eles fazem. Até isso vai ser. Esse projeto também vai ser, eu vou agora, 27 de março, e vai ser começar a colocar em prática lá. Legal, que bom. Então, é bem legal, bem interessante. Quem quiser falar com a Jeane Negreiros, como é que faz para marcar uma... Chama consulta mesmo? Um atendimento. Um atendimento lá com você. No meu Instagram, né, arroba Jeane_Negreiros, tem o Linktree lá no link, né? Tem o link lá, você entra, você pode marcar. Inclusive lá tem a oficina MDF, que é do livro, né? O livrinho lá, você pode comprar. E vem a oficina MDF junto, que é justamente a oficina ensinando o modo de funcionar de cada criança. Como é que eu lido com cada criança, né? Quais são os conflitos e semelhanças? Porque, por exemplo, eu sou uma mãe extremamente perfeccionista, eu gosto de perfeição. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. Todos são adultos, tenho um de 35, 33 e uma de 17. E aí eu vou contar rapidinho a minha história com meus filhos adultos. Quando eu descobri, meus filhos adultos estavam morando comigo, quando eu descobri esse autoconhecimento há uns 5 anos atrás, eles ainda estavam morando comigo, meu neto nasceu na minha casa, eu falei, opa, tudo errado aqui, inversão de papéis dentro dessa casa, botei todos os 2 para correr adultos. É mesmo? Correr assim, no sentido, chamei, conversei, bati um papo, falei para eles, filhos, vocês têm permissão para seguir a vida de vocês, não quero ninguém preso a mim. E, pelo incrível que pareça, a vida deles hoje e a minha
o fluxo de energia foi para frente de todos nós. Estamos assim muito tranquilos, muito. É uma relação super saudável. Qual é o nome dos seus filhos? Tiago é o mais velho, tem 35 anos. O Gabriel é casado com a minha nora, né? A minha nora tem a Mariana, da mesma idade dele, eles têm 33 anos. O meu neto tem 6 aninhos. E a minha filha tem 17 anos, Maria Clara. A minha filha vai estudar o ano que vem, né? Em Portugal também, vai para fora também. Que legal, muito bom. Jane Negreiros, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Mas eu quero que você deixe uma mensagem final para a gente, para o pessoal que assiste a gente aqui nessa câmera. Sim. Tenha coragem de olhar para a sua história de vida. Para quê? Para que você mude o padrão de comportamento emocional com seus filhos, para que você possa criar um ambiente saudável para aquela criança se tornar um adulto saudável. Isso é muito importante. Não é qualquer um que quer realmente, é uma expansão de consciência, é você olhar para dentro de você e entender da onde que vem o seu sentir, pensar e agir. É você ter uma vida com equilíbrio, é você querer ter um ambiente saudável dentro de casa, dar para os seus filhos uma educação mais saudável para que eles se tornem um adulto saudável, né? É isso. Obrigado pela sua presença aqui. Eu aprendi muito, sabia? Que legal. É legal sempre a gente aumentar o nosso conhecimento, né? É isso. Saber um pouco mais sobre todo esse contexto histórico da nossa vida. A gente está precisando. A humanidade está muito doente, né? Nós estamos doentes emocionalmente e é preciso a gente olhar para isso. Obrigado, Jane. Isso. Obrigado você. Quero agradecer você também que esteve conosco até aqui. A hora do nosso alô, né? Quero mandar um alô para meus queridos amigos e parentes lá em São Luís do Maranhão. Alô para vocês. Obrigado. Beijão no coração de vocês. Quero mandar um beijão para a Thaís, que está me devendo uma visita. E fala comigo, Thaís, estou te esperando. Quero mandar um alô para Dona Carmen, mãe da Fátima, minha sogra. Obrigado, Dona Carmen, por assistir a gente sempre. Valéria, esse programa foi ótimo, hein, Valéria? Beijão para você. Quero também mandar um alô pro Cláudio, meu amigo Cláudio, irmão cunhado da Fátima, né? Tá sempre comentando. Olha, gente, eu adoro quando vocês deixam os comentários de vocês aí, porque a gente sabe o que vocês gostaram, quais são as dúvidas de vocês, né? Quero mandar um beijão para minha prima Hermínia, um beijão para Orlene, querida, beijão para você, obrigado por sempre estar com a gente aqui também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, obrigado, fui!